E seguimos então aqui repercutindo o fechamento aí do acordo de parceria comercial entre Mercosul e União Europeia. Eu converso agora então com o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais e de Geopolítica da ISPM. Muito boa tarde, bem-vindo, professor. Boa tarde, Simone, boa tarde a todos que nos escutam. A gente viu aí negociações concluídas, não é? Depois de 25 anos, o presidente Lula falando um modelo desse acordo mais moderno e equilibrado, não é? Até a entrada em Tu vigor. perdi Mas o antes som. disso, eu gostaria de saber da sua Eu não ouvi a avaliação em pergunta. relação a esse Alô? fato, não é, que a gente está discutindo hoje. Tá bom, pede para ela repetir a pergunta. Vamos sim, o senhor não está com a conexão me ouvindo, né? Então, Só repete a pergunta, por vamos favor. sim, professor. Então, negociações elas foram concluídas, né, depois de 25 anos aí dessas negociações ocorrendo, né? Como é que o senhor avalia nesse primeiro momento aí esse anúncio, não é, de até que enfim saiu aí esse acordo, né, Mercosul e União Europeia? Olha, essa pergunta é muito importante, porque por que ele saiu daquela letargia, né? O acordo estava assinado, mas não andava, o acordo não funcionava. Durante 25 anos, nos últimos 5, inclusive, houve uma ameaça de acerto em 2019 e nada andou. Nada foi efetivado. O que é que fez, Simone, que isso andasse, né? Um risco novo. Né? Na verdade, quando a gente olha para isso, a gente vê que a mudança do mundo, especialmente nesse ano, especialmente depois do 5 de novembro, deu um alerta muito forte. Qual é o alerta? O protecionismo americano, principalmente a composição do ministério, e não podemos falar de outra palavra, das ameaças do presidente Trump, do presidente eleito Trump, em relação ao comércio internacional e, principalmente, a imposição de tarifas de importação fez com que blocos econômicos no mundo inteiro ficassem preocupados. É essa situação, essa mudança, que fez com que os dois lados, tanto a União Europeia quanto o Mercosul, sentassem na mesa de boa vontade. E como qualquer pessoa de boa vontade, eles iam chegar num acordo. Foi o que aconteceu. Né? A União Europeia teve que fazer algumas concessões, o Mercosul também, e alguma aproximação foi feita porque não há dúvida nenhuma que os dois blocos precisam se ajudar. Se você me disser que isso é uma tábua de salvação para os dois, eu vou dizer que é a pura verdade. Nessa tábua de salvação, como o senhor colocou, né, professor, o mundo se fecha dentro de uma nova realidade geopolítica, né? A gente está falando do protecionismo, o senhor citou muito bem aí, os Estados Unidos se fechando cada vez mais agora com o ingresso a partir de 2025 com o Donald Trump no poder, retomando o poder. A França sempre foi muito protecionista, né? A gente vê essas repercussões ultimamente aqui, essa pressão toda da França contra o acordo. Nesse caso, o senhor acredita que tem outros passos aí que devem ser seguidos ainda, né? Mas o senhor acha que a França ela vai colocar mais pressão do que ela já está colocando? Porque a gente tem agora essa avaliação lá no Parlamento Europeu, né? O senhor acredita que a assinatura é ok, mas lá na frente pode ter aí mais trabalho? Ah, com certeza, nós teremos mais trabalho, mas a realidade vai se impor, Simone. Por quê? Veja bem, qual é o fato, qual é a realidade que nós enfrentamos? Bom, tem uns trâmites burocráticos do acordo, primeiro a tradução, depois a leitura dos advogados, leitura jurídica nos termos internacionais, e aí vai para o Conselho Europeu. No Conselho Europeu, na verdade, é a reunião dos 27 chefes de Estado da Europa. E nessa reunião, o que é que marca nessa reunião? Ela aparece um conceito de maioria qualificada. O que isto quer dizer? Se 17 dos 27 países, ou seja, mais de de 2/3 deles, aprovarem o acordo, e isso representar 65% da população, o acordo está assinado mesmo com oposição de outros países. Não é aquela situação de veto, um país vetar não pode, não é esse quadro. É nesse contexto que, de alguma forma, vários analistas estão apontando que o acordo vai andar sim.
A França vai fazer oposição até mesmo por questões de política interna. Não há dúvida nenhuma que o mundo agrícola francês percebeu sua força política, principalmente com a extrema-direita, e teremos eleições na França em 2 anos. Tudo isso vai estar no jogo. Porém, a França, talvez, junto com a Holanda e com a Polônia, não alcance esses 35% restantes para fazer uma oposição efetiva. Nós temos que entender que, hoje, a Europa precisa desse acordo. Sabe, Simone, quando a gente olha para o acordo, nós temos que prestar atenção naquela frase da Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia. 60 mil empresas exportadoras alemãs, europeias, terão mais espaço de mercado. É isso. Quando nós olhamos para isso, isso vai ser uma injeção de ânimo para o PIB europeu. Nós não podemos esquecer que a Alemanha vive hoje o 3º ano de recessão consecutiva. O comissário de Assuntos de Economia e Produtividade, Valdis Dombrovskis, deixou muito claro, que já no próximo ano o acordo vai significar uma injeção de 15,8 bilhões de euros no PIB europeu. É significativo isso no primeiro ano. Não há dúvida nenhuma que a Europa, com todas as suas dificuldades, vai pensar no bolso antes de pensar nas situações políticas variadas para aprovar esse acordo. Professor, o presidente Lula falando que o acordo, né, finalizado hoje é bem diferente daquele que foi anunciado em 2019, né, falando que as condições naquela época eram inaceitáveis. A gente viu aí a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falando, né, que é uma mensagem clara para o mundo. Democracias, elas pedem, né, elas devem se apoiar. Nisso, o Mercosul sai mais fortalecido, a Europa também precisa, e muito, não é, desses acordos comerciais com o Mercosul. O Mercosul também precisa da Europa para diversificar, não é, para a gente mandar mais produtos brasileiros para lá, né, professor? Principalmente, nós temos 2 lados. Primeiro de tudo, sem dúvida nenhuma, eu tenho absoluta confiança na eficiência e produtividade do agronegócio brasileiro. Ele vai, as cotas não serão só aquelas 180 mil toneladas de carne ou aquelas 180 mil toneladas de frango, porque o Brasil já vende 205 mil. Essas 180 mil, sem tarifas, será progressivo, mas será muito forte. Rápido nós vamos conquistar mais mercado. A indústria láctea brasileira, sem dúvida nenhuma, vai avançar. Esse é o lado agrícola, o lado do setor agrícola. No setor industrial, nós vamos ter, de alguma forma, um forte estímulo tecnológico, porque não é só a abertura de mercado, há investimentos contratados em setores específicos para entrar no Brasil. Então, a indústria europeia, que é avançada, que tem tecnologia, vai chegar no Brasil para produzir. Isso vai, inclusive, abrir espaço para uma interação nas cadeias produtivas europeias de produtos brasileiros. Ótimo! Nós estaremos atualizando a nossa empresa e conquistando o mercado, a nossa indústria conquistando o mercado. Isso tudo, de algum modo, é bastante bom. Quando nós olhamos para esse quadro, é que nós entendemos que aquele acordo de 2019 ainda faltava ajustes. Quer ver um exemplo? No acordo de 2019, a Europa queria uma entrada completa na nossa indústria de remédios, farmacêutica, o que não é conveniente para nós, principalmente nas compras governamentais, por causa do SUS. Nós mataríamos a indústria farmacêutica brasileira, porque a indústria europeia é muito forte. Nesse contexto, essa foi uma das concessões que os europeus tiveram que fazer para a gente poder assinar o acordo. Em outras palavras, é um jogo, Simone, de ganha-ganha. Os 2 lados ganharam e, efetivamente, isso é bom para todo mundo. Os 2 blocos saem ganhando, né, professor? Um jogo de ganha-ganha, como o senhor falou. As indústrias também, né, as empresas, o consumidor, né, a ponta final também ganhando, né? A gente está falando aí, aqui em relação ao agronegócio, milho, etanol, açúcar,
nisso a indústria também, empresas, como eu falei, é um momento ideal aí para o Mercosul sair mais fortalecido, não é? E tem que estar preparado para esse futuro promissor, porque a gente está falando de combustíveis, a gente está falando de proteína animal, de SAF, né? Enfim, é muita coisa que a gente tem que pensar lá na frente em relação ao futuro, nessas parcerias comerciais entre os dois blocos, né, professor? Ah, sem dúvida nenhuma. E nós temos que pensar em um conceito que é aquelas palavras de economia, né? O economês é um pouco chato, mas ele precisa ser lembrado, né? Esse acordo todo, ele está exatamente o que você falou, ele está agrupado, ele está próximo de um conceito de valor agregado. O que quer dizer valor agregado? Não é você tirar a mercadoria da terra, tirar o petróleo do mar e vender, não. Quando você fala valor agregado, você está falando de emprego para brasileiros. Quando você fala de valor agregado, você está colocando alguma coisa naquilo que saiu da terra. Você está trabalhando essa realidade para vender. É exatamente isso que nos interessa, porque isso vai significar emprego e renda, mais emprego e renda para o Brasil. Isso é o que todos querem. Esse acordo abre exatamente essa porta. Pois é, né, professor? Para a gente finalizar, é um acordo aí, porque são 700 milhões aí de consumidores, quando a gente colocar os dois blocos juntos, né, professor? Ah, sim. Nós temos que lembrar exatamente isso. São mais de 700 milhões de consumidores com uma possibilidade aproximada de 3 trilhões de dólares no negócio. Então, de alguma forma, sem dúvida, esse passo foi importante para atualizar tanto a economia brasileira quanto a economia europeia para a nova realidade do mundo. Nós não podemos deixar de ver que esse talvez será um dos últimos acordos comerciais ainda na era do multilateralismo. Isso é importante para a gente marcar. Professor Leonardo Trevisan, muito obrigada pela análise aqui. Importante dia, né? A gente sabe que tem outros passos que vão ocorrer ainda, né? Quando a gente fala do acordo União Europeia e Mercosul, mas muito obrigada pela análise aqui com a gente, mais uma vez, gentilmente conversando com a gente, professor. Eu é que agradeço o convite de vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa senhor. tarde, fim de semana. Bom fim de semana para o senhor. Tchau, tchau.